Paz do Senhor aos irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá esta oportunidade. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos um texto da Bíblia Sagrada, na verdade 2 textos. O primeiro deles em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 4, vamos juntos até o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 4, vamos juntos até o versículo de número 8. Louvo a Deus que nos dá essa oportunidade, aos amados, amado pastor pelo convite, pela confiança, aos amados obreiros da Igreja de Deus. Diz o texto, versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém. O segundo texto, rapidamente, está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas 2 versículos, e este é pretexto da construção que nós esperamos fazer nesta exposição. Mateus 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz o texto: Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Amém. Tome seu assento, dando graças a Deus. Eu quero conversar com os irmãos, falar com os irmãos nesta noite, em poucas palavras, acerca do avivamento descrito em Atos. No início de Atos dos Apóstolos, nós temos este capítulo 2, que para nós, e especialmente para nós, pentecostais, avivados, é muito expressivo. Mas eu quero começar pelo texto que lemos, pois no texto que lemos, nós percebemos uma situação muito expressiva para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, se esperamos viver avivamento da parte de Deus. Olha só, Jesus já morreu, ressuscitou, revelou-se a uma centena dos seus discípulos, manifestou o seu poder, conversou com eles, comeu com eles. E aqui na descrição de Atos capítulo 1, Jesus se reuniu com aqueles que são os seus apóstolos, deu a eles orientações pelo Espírito Santo, e enquanto falava acerca do batismo que eles receberiam, dizendo que João batizou com água, mas eles receberiam um batismo diferente, um batismo do Espírito, os discípulos olham para Jesus e dizem: é agora que o Senhor restaura o reino? É agora que o Senhor assenta-se no trono, depõe Roma, depõe os poderes que se opõem,
destrona os governadores, os prefeitos, né? O PT, o PSDB, o PCdoB. É agora que o Senhor acaba com os partidos, assume a presidência dos países e muda o rumo das nossas histórias. Eles lançam esse questionamento para Jesus, mesmo depois de terem visto, ouvido e andado com Jesus, que manifestou todos os sinais. Eles lançam esse questionamento como quem ainda não havia entendido e percebido o que é o reino de Deus. Como quem ainda não havia percebido que o reino de Deus já havia chego, já estava entre eles e já se espalhava sobre a terra. Eles olham para Jesus e dizem: é agora que chega, é agora que vem, é agora que começa, é agora que o Senhor assenta-se no governo político, no governo nacional, e o Senhor muda o rumo da história do mundo. É agora que o Senhor restaura a Israel a sua posição de força e governo no mundo. O foco deles ainda não é reino de Deus. Eles ainda não perceberam e não compreenderam o reino de Deus. Eles estão acreditando que a mensagem do Cristo diz respeito a esta vida e a este tempo. Diz respeito às circunstâncias, aos momentos, às necessidades que todos nós enfrentamos ou enfrentaremos ainda nesta vida. Eles estão acreditando que a mensagem do Cristo diz respeito a essa estrutura de poder que nós vemos no mundo, que nós temos no mundo. Eles estão acreditando nisso. As expectativas deles acerca daquilo que Deus pode fazer estão distorcidas. As expectativas não são reais. Eles estão caminhando com Jesus, estão juntos com Jesus, estão no discipulado de Jesus, mas as expectativas deles não refletem a realidade do ensino e das promessas de Jesus. Não refletem. E isso devia nos espantar, porque isso está acontecendo com os apóstolos. E isso também acontece conosco. Quantos de nós tomamos versículos e textos da Bíblia, a sagrada palavra de Deus, e nós os ajustamos às nossas conveniências e pensamentos e pretensões? Existe gente que acha que sofre demais, e aí quando chega na iminência de alguma situação de morte, pega lá o texto de Filipenses e diz: para mim morrer é ganho, que eu já saio dessa tribulação, como que se a verdade exprimida na palavra de Deus dissesse respeito a uma realidade assim. São expectativas irreais na realidade do reino que já está aqui. Existem pessoas que se ajuntam a nós na certeza de que andando com Jesus nunca mais sofrerão e nunca mais passarão adversidades. E aí eles se ajuntam à igreja de Deus, acreditando que a nossa glória é esta: andar pelo mundo com Deus Todo-Poderoso, ilesos e imunes a qualquer tipo de dificuldade. Mas o próprio Jesus foi quem disse: se vieram atrás do Mestre, virão atrás dos discípulos também. Se tentaram me calar e eu sou o Senhor, quando vocês abrirem a boca para pregar, também farão oposição à palavra que sair da boca de vocês. São expectativas irreais. Há quem acredite que... esses dias, inclusive, a internet é terrível. Eu estou lá assistindo alguma coisa e aí apareceu alguém e disse: porque a prova de que Deus está contigo é que a sua vida financeira é abastada. Eu falei: agora me pegou. Agora complicou para mim. Expectativas irreais. Porque esta não é a realidade do Evangelho. Andando com Jesus, você terá um saldo bancário muito gordo, você terá dinheiro bastante para todas as viagens que você deseja, para todos os planos que você tem, você terá saldo bastante para fazer o casamento dos seus sonhos, para conseguir o carro dos seus sonhos. Não! A realidade do Evangelho não é esta. E a mensagem do Evangelho não é esta. Mas estas expectativas irreais
ocupam lugar no nosso coração, e nas nossas orações, e na nossa busca, e no nosso clamor, e nas nossas campanhas. Eles estão andando com Jesus, mas as expectativas deles estão erradas. Aí Jesus olha para eles e diz, como quem relembra João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Ou Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus olha para eles e muda o foco. Versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O futuro está na mão de Deus. Jesus diz a eles, olha, não vos pertence saber isso, mas, versículo 8, vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Jesus não está ignorando a pergunta deles. Jesus não está afirmando que é só sofrimento e dor e que o reino nunca se estabelecerá, de modo nenhum. Jesus está dizendo que Deus sabe o tempo de fazer todas as coisas. E é Deus quem está ocupado com o governo e o domínio de todas as coisas. A eles, versículo 8, cabe receber o poder para serem testemunhas. Oh, glória! Não vos pertence saber os dias, as estações, os tempos que o Pai estabeleceu. O futuro do reino está nas mãos de Deus, mas a missão é da igreja. A missão deste tempo, desta janela de tempo, desta hora, Jesus está dizendo, esta missão é de vocês. Então virá virtude sobre vocês, recebam esta virtude para serem testemunhas. Jesus não está ocupado com as questões políticas do mundo, com as questões geográficas, ideológicas, com as questões, não. Jesus sabe que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus sabe que o Senhor é soberano sobre todas as situações e que Ele rege o mundo e os governos da terra. Jesus está deslocando o foco dos discípulos que estavam em expectativas e esperanças irreais para o propósito que foi dado a eles nesta hora, neste tempo, hoje, aqui e agora. Amanhã você será ordenado, amanhã você será um presbítero, um cooperador, amanhã você terá a sua empresa, amanhã você será um líder, hoje há um propósito para você. Quanto ao amanhã, ele está nas mãos de Deus. Quanto ao amanhã, ele está nas mãos de Deus. E onde você deverá chegar, Deus te fará chegar. O seu coração e a sua alma precisam estar ocupados na missão que foi dada a você agora. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Por quê? Porque o reino de Deus não avança com política, não avança com chavos, não avança com partidos. O reino de Deus avança e se estabelece única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Por isso eles precisam receber a virtude do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não se estabelece com discursos bonitos, não se estabelece com alto grau formativo, como foi dito aqui anteriormente, não se estabelece com muito recurso. O reino de Deus se estabelece única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Por isso fiquem em Jerusalém até que Ele venha. Não saiam antes que Ele venha, não se movam antes que Ele venha, não pretendam fazer algo antes que Ele venha, porque quando Ele vier, vocês receberão virtude para cumprirem o propósito. Jesus ressignifica a concepção, ou Jesus dá sentido à concepção de avivamento. Avivamento diferente do que muitas vezes nós pensamos,
não está para uma reunião num ambiente onde um pregador carismático e avivalista impõe no seu coração, pela sua performance, algum grau ou nível de expectativa, ou empolgação, ou alegria. Avivamento não é um espetáculo para nos alegrar e encantar, porque os nossos dias estão muito difíceis. Nós pensamos assim, e aí eu sou colocado lá para organizar um evento e eu penso logo, não, o João não, preciso de um cantor, de um pregador assim, para tacar fogo no pessoal e... Porque a gente acha que avivamento é isso. Porque a gente acha que avivamento é esta performance nos ambientes de culto, nos ambientes de igreja. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus não é isso. A virtude do Santo Espírito não se resume a espetáculos ou performances dentro da igreja. O poder do Santo Espírito não se resume a estas pequenezas do coração humano. O poder do Espírito de Deus vem sobre os homens para lavar a humanidade inteira, remir os homens dos seus pecados e arrebatá-los da boca do inferno. Isto é muito mais do que qualquer viagem que nós possamos querer fazer. Jesus dá sentido ao avivamento. Quando o Pentecostes de Atos 2 acontece, não é um show, não é um espetáculo para que todos vejam que eles falam em línguas e são cheios de virtude. Não é um negócio que eu retenho para fazer na hora do culto, para que o irmão ou a irmã que me vê pense assim, nossa, esse é espirituoso, esse é, olha só. Não! Deus está sinalizando que a colheita começou. Deus está sinalizando que os seus trabalhadores foram capacitados para a colheita. Lembre-se da oração de Jesus. A seara realmente é grande, os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Os frutos estão prontos para ser colhidos. O que não há? Não há trabalhadores. Os frutos estão prontos. É o propósito e tema deste ano no nosso ministério. Um planta, outro colhe, mas quem faz crescer? É o Senhor, não é o pregador, não é o dirigente, não é o cantor, não é o músico. Quem faz crescer? É o Senhor que faz crescer. Qual é o trabalho dos trabalhadores? Apenas colher os frutos que o Senhor fez crescer. Mas Jesus constata e diz, não há trabalhadores, mas em Atos 2 há Pentecostes. O Espírito está enchendo e Deus está dizendo, eu estou enviando trabalhadores pela minha seara, a fim de que colham os frutos para Deus. Isso é avivamento e Pentecostes. Observe o que acontece depois de Atos 2. A pregação da igreja é incisiva. Na primeira pregação seguinte, 3.000 almas. Aí a perseguição vem. Porque todo avivamento traz consigo oposição. Mas quando a oposição vem, esse espírito que aviva espalha a igreja pelo mundo. E a pregação avança. E esse avivamento toca Paulo, e Paulo percorre o mundo, e a mensagem avança. Quando nós pensamos para os avivamentos, quando nós olhamos para os avivamentos que já aconteceram na história da igreja, a sistemática é a mesma. Tem gente orando e buscando a Deus e a sua vontade. Tem corações humilhados, arrependidos e quebrantados. O Espírito vem. E quando o Espírito vem, este povo e esta mensagem se espalha. Este povo e esta mensagem se espalha, não se concentra, se espalha. A tradição pentecostal, fruto
do avivamento lá da Rua Azusa. Começa lá com os carismas, e olha a gente aqui em Mauá já. E olha a gente aqui em Mauá. O poder do Espírito é para satisfazer e cumprir a vontade de Deus. O avivamento é este enchimento de poder, mas este enchimento de poder para que o propósito de Deus seja alcançado e cumprido. Não tem a ver com espetáculos, não tem a ver com a gente ficar mais feliz. Tem a ver única e exclusivamente com o propósito de executar a colheita. Alcançar as almas que já estão maduras e precisam ser colhidas. Avivamento nos enche e nos lança para fora. Avivamento nos enche e nos lança para o campo. Avivamento nos enche e não nos concentra, nos espalha, a fim de que a mensagem seja espalhada, a fim de que as sementes sejam lançadas, a fim de que os frutos sejam colhidos. Atos 2:41. Então os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Atos 8:1. E naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. O avivamento nos capacita, e essa capacitação é para o trabalho. Este poder que nós recebemos é para o trabalho. Não tem a ver com as nossas questões particulares. Não tem a ver com as nossas ambições e pretensões. Tem a ver única e exclusivamente com o que é a nossa missão aqui e agora. Mas e o descanso? Haverá descanso. Não é aqui, não é agora. Mas e a promessa que o Senhor fez? Se fosse para hoje, Deus a cumpriria hoje. Não aconteceu hoje, porque há um tempo, há um momento, há uma hora. O seu coração aqui e agora precisa estar no propósito que Deus confiou a você. O seu coração hoje precisa estar neste propósito. Atos 4:1-3, a Bíblia nos diz que logo após o Pentecostes, os apóstolos foram presos, porque sempre há oposição, sempre há. Mas eu não quero me deter neste ponto, porque o tempo não nos espera. Eu quero refletir com os irmãos no que foi o nosso segundo texto. Porque que há oposição externa, isso nós sabemos, cremos e nós testemunhamos. Nós sabemos que Satanás se opõe, nós sabemos, e cada um de nós, em algum grau, em alguma medida, já teve experiências de confrontos e oposições. Não quero me deter nisso, mas eu quero me deter e pensar com os irmãos, nestas que são as palavras de Jesus, quando afirma que o odre velho não pode conter o vinho novo. Porque muitas vezes Deus está avivando a sua obra. Avivamento não é a experiência de um culto. Avivamento não é a experiência de um momento e de um louvor. Avivamento é produzido por Deus no tempo. No tempo. Avivamento envolve confissão de pecados, arrependimento. Avivamento envolve santificação, consagração a Deus. Avivamento envolve oração e um coração quebrantado para a voz do Espírito. Avivamento não é algo que acontece porque o Quemuel naquele dia X recebeu a oportunidade determinada e ele faz e acontece porque na mão dele tem algo especial. Não é. Não é assim. Avivamento o Senhor projeta no tempo. E qual é a grande questão disso?
A grande questão é que Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em 1 de Tessalonicenses 5,19, ele usa uma expressão e afirma que é possível extinguir o Espírito. É possível extinguir o Espírito. É possível fazer isso. Resistir a ele. E não deixar que ele opere. Não deixar que ele faça. E nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque se nós queremos viver esta realidade do poder de Deus, os nossos corações não podem estar embrutecidos, endurecidos. Os nossos corações não podem estar duros, cegos àquilo que o Senhor quer fazer. Muitas vezes, nós que somos mais velhos, né, nós dizemos assim, mas eu lembro que um dia o pregador pregava uns negócios meio desencontrados, e o meu pai, pastor dele, foi corrigi-lo, né? E a resposta dele foi assim, pastor Rogério: o meu avô pregava assim, o meu pai pregava assim, eu aprendi assim e vou morrer pregando assim. Um coração endurecido para qualquer obra do Espírito. Qual é o problema de nós termos um coração endurecido, uma mente endurecida para o que o Espírito quer fazer? Nós não conseguimos conter o avivamento. Nós não conseguimos suportar o avivamento. Jesus diz: ao depositar vinho novo em odre velho, você arrebenta o odre. Você arrebenta o odre. Você arrebenta. Se Jesus hoje fizer um grande movimento e começar a congregar aqui no nosso meio todo tipo de ladrão, prostituta e miserável que nós encontramos por aí, se o seu coração estiver endurecido, você arrebenta. Na semana seguinte vai lá no gabinete entregar a carteirinha. Não dá para ficar nessa igreja. Essa igreja aqui só tem gente que não presta. Não dá para ficar nesse lugar, porque esse lugar só tem gente. Se o Espírito começar a se mover e levantar uma meia dúzia de jovens aqui, que pregam melhor do que nós obreiros, que têm mais vigor do que nós obreiros, que podem não ter a experiência, que podem não ter aquela profundidade do tempo, mas que têm a vontade de fazer. Se o nosso coração estiver endurecido, a gente mina o avivamento. Se ele começa a levantar músicos e cantores no nosso meio, a fim de levar a cabo a sua obra, se o nosso coração estiver endurecido, eu digo, não, porque vão tomar o meu lugar na guitarra. Não! Nós podemos resistir ao Espírito, mas resistir ao Espírito nos leva a uma realidade vazia, a uma experiência de pura e simples religião. A gente vem para a igreja, a gente cumpre os sacramentos, a gente cumpre a liturgia e tudo acaba nisso. A gente vai para casa e nada muda. A gente volta para a nossa cama e é tudo a mesma coisa. A gente acorda no outro dia decorando uma mensagem em versículos bíblicos sobre um Deus que faz coisas impossíveis, mas a nossa realidade nunca é transformada. Porque nós não deixamos o Espírito agir. Jesus disse: põe-se vinho novo em odres novos. Por isso todo avivamento começa com oração. Porque a oração sempre leva os homens ao quebrantamento. A oração sempre leva os homens ao arrependimento. A oração sempre leva os homens a este quebrantamento de espírito diante de Deus. E é quando o nosso coração está quebrantado, é quando o nosso coração está quebrantado pelo poder do Espírito, é nesta hora que os nossos odres estão flexíveis para receber e conter aquilo que o Senhor quer e pode fazer.
para receber e conter aquilo que o Senhor quer e pode fazer. Parecem coisas triviais muitas vezes, mas se você olhar para as nossas igrejas, para quantos jovens nós temos nos cultos das mulheres, para quantas mulheres e homens nós temos nos nossos cultos de jovens, para quantos homens, jovens e mulheres nós temos nos nossos cultos de criança. Eu sei que muitas vezes são afazeres, né? E nós não conseguimos estar em todos os trabalhos da igreja, mas muitas vezes é porque nós já não percebemos o Espírito. E tudo é só liturgia e estrutura de culto, e aí o culto das crianças não nos agrada, e o culto dos jovens tem aquela música que é diferente, e aí, às vezes se nós perguntarmos para os jovens assim, ouviu Deus falar nos hinos da harpa? A gente está tão acostumado a estruturas, que a gente perdeu a sensibilidade do Espírito, e aí se canta o hino da harpa, o camarada fica assim. Aí se canta o worship, ele diz, ai, Deus está aqui, parece que chegou naquela hora. E se canta o hino da harpa, o veterano diz, meu Deus, que culto. Aí se o jovem canta o worship, diz, ai, deu uma esfriada agora, né? Aquele terceiro hino estava... Porque o nosso coração, as nossas expectativas e o nosso pensamento vai sendo depositado em estruturas irreais. Mas o Espírito de Deus quer nos avivar. Quer nos avivar, quer nos avivar. O avivamento acontece por iniciativa de Deus. Deus é o maior interessado em avivar o seu povo. Deus é o maior interessado. Quem é que amou o mundo de tal maneira? Foi Deus, não fui eu, não foi você. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Quem é que fez crescer os frutos que estão sobre a terra? Foi Deus. Quem é que quer executar a colheita? É Deus. O maior interessado em que a igreja esteja cheia e avivada e capacitada com os dons e ministérios é Deus. Deus quer fazer isso. Deus quer realizar estas obras. Deus quer capacitar você. Mas o seu coração não pode estar endurecido, embrutecido pelas vaidades do pensamento, pela loucura da alma. O seu coração precisa estar quebrantado para que você possa ouvir a voz de Deus. Ecoe ela da boca de um jovem ou da boca de um obreiro, ecoe ela da boca de uma criança. Você precisa estar quebrantado para ouvir a voz de Deus. Porque Ele está avivando a sua obra. O maior interessado em realizar o avivamento na igreja é o Espírito de Deus. É Ele. Ele quer colher as almas. Ele quer salvar. Se dependesse de nós, a gente lembra da família e dos vizinhos. A gente lembra sempre de quem está mais perto ali. Já pensou num chinês hoje? A gente lembra de quem está no nosso caminho, das realidades que estão próximas. Mas o Espírito sonda toda a terra. Ele conhece você, o alemão, o haitiano, o angolano, o que mora no Nepal. Ele está sobre toda a terra. Ele quer executar a colheita. E nos chama para o avivamento. Mas o avivamento começa com quebrantamento. Porque muitas vezes nós extinguimos o Espírito de Deus. Ele começa a fazer e nós, por nossas vaidades e razões e pensamentos e planos, minamos. Às vezes por amor. Eu lembro que jovem ainda, eu ia para o monte, Patrícia, os irmãos chamavam e eu passava na janela do quarto e ouvia minha mãe dizendo para o meu pai, e é amor, é sincero. Fala para ele não ir, isso não é hora de menino estar na rua. E estava certo, 14 anos, se embrenhando no meio do mato para orar. Fala para ele não ir. E o que eu quero que você tenha em sua mente, guarde isso, é como você está respondendo ao avivamento que Deus está querendo produzir. Como você está reagindo diante disso? Como você está reagindo? Ele está querendo produzir, Ele está fazendo, Ele está trazendo,
Ele está formando, como você está reagindo diante disso? Você pode extinguir a ação do Espírito no nosso meio. Às vezes nós reclamamos e dizemos, porque está frio, porque esse culto está... Mas a própria Escritura diz assim, de que se queixa o homem, senão das suas próprias ações, senão das suas próprias escolhas e decisões. Eu lembro, o Heitor hoje tocando aqui, todo, né? Mas eu lembro de anos atrás, quando ele estava começando, né? E às vezes esse prato aqui ia mais para lá ou mais para cá, ele está ali comendo porque é meu amigo. E o prato ia... A gente pode extinguir. Porque está batendo o prato fora do tempo. Tira daí, não sabe, não... A gente pode extinguir. Ou a gente pode quebrantar o coração e orar a Deus. E ser um canal de Deus dizendo, eu vou te mandar para a aula de bateria, né? Do meu bolso, você só vai ter que ir. A gente pode ser um canal de Deus para viabilizar o avivamento que Ele está produzindo no meio da sua igreja. Ou nós podemos jogar água em cima de tudo. Ninguém e nenhum avivamento começa no seu auge. Ele sempre começa com oração. E aí você pergunta para o pastor Rogério, como são os cultos de oração? São sempre alguns, nunca são todos. E é assim que o avivamento começa. É assim, com as expectativas alinhadas corretamente, com o coração apontado na direção certa, e isso significa muitas vezes abrir mão dos nossos sonhos e projetos, a fim de que o poder de Deus faça a obra. Avivamento, Ele quer nos avivar. Quando nós chegamos em Atos 2, é aquele momento terrível que nós gostamos de pregar. O Espírito desce e enche, línguas repartidas como que de fogo. As pessoas que estão ao redor ficam espantadas, porque cada um ouve os pregadores falando na sua própria língua. Imagine, japonês, alemão, chinês, coreano, brasileiro, e cada um entende os pregadores no seu próprio idioma, e ficam espantados com o terror da glória e manifestação de Deus. E não só ficam espantados, mas creem em Jesus e se rendem ao Evangelho. Se nós queremos viver o poder de Deus, você precisa quebrantar o seu coração. Quebranta o seu coração. Todo avivamento começa com oração. Todo avivamento começa com quebrantamento. Senão você será incapaz de suportar ou sustentar o avivamento que Deus vai produzir. Lembro-me, com essa fala eu encerro. Minha irmã orava muito, pastor Rogério, para que o Senhor salvasse o marido dela. E orou muitos anos. Aí Jesus salvou. E a sede e a fome era tão grande que ele mergulhou. Ele falou, tem água para beber? Tem. E aí, um certo dia ela procura o obreiro e diz assim, fala com ele, porque agora você tem uma conversa, ele fala um texto da Bíblia. Você quer conversar com ele sobre um assunto, ele fala alguma coisa que Jesus disse. Você precisa tomar cuidado para não extinguir o avivamento que o Espírito está produzindo, o avivamento que Ele está produzindo. O maior interessado é Ele. O avivamento começa por ação e iniciativa dEle, mas o poder é derramado sobre nós, desde que os nossos corações estejam quebrantados. Deus abençoe você em Cristo Jesus.